Senhoras e senhores, mais um vídeo aqui nesse canal. E recentemente eu notei que hoje em dia tem muito monitor bom, mas também tem muito monitor caro. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer os 5 melhores monitores gamers bons e baratos até R$1.500. E nesse vídeo vai ter 3 monitores aqui, no qual eu recomendo bastante para vocês. Um deles sendo até mesmo menos de R$1.000. Então fica até o final desse vídeo para você saber quais são esses 3 monitores. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal. Se gostar do vídeo, no meio ou no final você pode deixar um like. Isso me ajuda e me motiva bastante a trazer vídeos cada vez melhores como esse. É isso e bom vídeo. Lembrando que todas as informações do vídeo e os links estarão tudo aqui na descrição, tamo junto. Mas vamos lá, logo de cara a gente vai começar por um monitor bem baratinho aí, pra você que não tá podendo gastar muito, sendo nesse caso o LG 24MS500B. Esse é um monitor bem básico e é o mais bonzinho nessa faixa de preço que ele custa, e é mais pra você que tá com um orçamento bem limitado mesmo e não consegue gastar muito ou não quer gastar muito. Isso porque ele tem uma estrutura em plástico sem bordas com capacidade de ajuste de inclinação, podendo chegar até 24 ou 27 polegadas em formato widescreen 16:9. Já em relação às tecnologias de tela que ele tem, ele já vem com uma tecnologia Dynamic Action Sync e um Black Stabilizer, que para quem não sabe, Dynamic Action Sync é uma tecnologia da LG que faz com que o monitor seja capaz de reduzir o atraso no tempo de resposta. Já o Black Stabilizer, ele basicamente vai clarear uma imagem que está muito escura ou uma imagem onde tem pouca luz, ou seja, quando você estiver jogando um jogo que estiver numa cena muito escura, o Black Stabilizer vai aumentar o contraste e o brilho para você poder enxergar detalhes que você não enxergaria caso não tivesse essa função nesse monitor. Mas agora falando de tela, aqui a gente já tem um painel IPS, que é um tipo de tela que tem uma reprodução de cores melhor do que os painéis VA. Só que se seu foco for um contraste maior e pretos mais profundos, quem ganha nesse quesito é o painel VA. Mas agora um conselho, se você vê algo com um painel TN, passa muito longe, porque essa é muito ruim de visualização. Mas se for falar da resolução aqui, a gente já tem uma resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Porém, em tempo de resposta e Hz, aqui a gente já tem 5 milissegundos em tempo de resposta e até 100 Hz em taxa de atualização, o que honestamente pode afetar um pouco a sua experiência visual pelo fato de ser uma taxa de tempo relativamente alta, podendo causar o famoso ghosting, que é quando os pixels não conseguem mudar de cor tão rápido. Mas em relação ao tempo de resposta tá de boa, e é uma taxa de atualização maior que 60 Hz, o que já é lucro, bem sincero. Mas agora, no resumo, pela faixa de preço, esse monitor entrega o suficiente, tirando o tempo de resposta, que como eu falei, pode sim incomodar um pouco a sua experiência visual, dependendo da situação. E em relação ao preço, esse monitor tá custando por volta de 500 a 600 reais por aí, só que se você puder, eu recomendo fortemente que você economize pelo menos uns 300 a 400 reais a mais aí, e invista no AOC Gaming 27. Esse é um monitor bem melhor do que o anterior, em questão de tela, design, tecnologias também são parecidas, apesar de tudo, mas aqui é um monitor realmente bem melhor. Isso porque aqui a gente já tem um design de borda fina com capacidade de ajuste de altura, inclinação, proporção, ou seja, o ajuste pivô, que é quando ele pode girar tanto para ficar na horizontal quanto na vertical, e também que é no caso para onde o monitor está apontando. Já de tamanho de tela, a gente tem aqui dois tipos de tamanho, sendo nesse caso o de 24 polegadas e o de 27 polegadas. Eu estou citando aqui a versão de 27 polegadas na proporção widescreen 16:9 ou 9:16. Apesar dele vir com flicker free e low blue light também, dessa vez a gente tem aqui a tecnologia AMD FreeSync Premium, que é basicamente a mesma coisa que um Adaptive Sync, que para quem não sabe é basicamente uma tecnologia que sincroniza a taxa de quadros da GPU com a taxa de quadros do seu monitor, ou seja, ele vai sincronizar todos os dois para que nada ocorra de maneira atrasada ou adiantada demais. Já de painel, a gente tem aqui um painel IPS, que como eu falei anteriormente, é um tipo de tela melhor do que o VA na reprodução de cores e com a resolução Full HD novamente também. Fora o fato de que um ponto de destaque para esse monitor aqui é que ele pode chegar até 0.5 milissegundos em tempo de resposta e até 180 Hz em taxa de atualização, o que já é um ponto bem positivo nele e é bastante coisa para poder ser um monitor abaixo dos R$1.000, que inclusive é esse aqui o primeiro monitor que eu falei lá que eu ia mostrar, que é muito interessante para você comprar. E no geral esse é um monitor muito bom pelo que ele entrega, tendo em vista o preço dele, já que esse monitor tá saindo na faixa dos 800 a 950 reais por aí, é abaixo dos R$1.000, só que lógico, vai ter lugar que você pode encontrar ele a mais ou menos 1.000 a 1.100 reais por aí, mas geralmente ele tá custando menos do que isso, beleza? Já agora, subindo para casa dos 1.000 a 1.500 reais aqui, né, já começando a chegar no meio do vídeo, a gente já tem dois monitores aqui na mesma faixa de preço, que são no caso o LG Ultra Gear 27 polegadas e o Samsung Odyssey G3. São dois monitores muito bons também, tá? Inclusive, se você quiser ficar até o final desse vídeo para realmente ver quais são os dois últimos monitores dessa lista aqui, que são os melhores que eu encontrei nessa faixa de preço e os mais completos, eu recomendo que fique até o final, porque são os dois melhores que eu realmente encontrei nessa faixa de preço. Mas continuando,
Na questão de estrutura, a gente tem aqui os dois monitores com suporte VESA, assim como os anteriores, e também a gente tem ajuste de base, mas uma função aqui que destaca o monitor da Samsung e diferencia ele do monitor da LG é o fato de que a Samsung colocou nesse monitor aqui a capacidade de ele girar, ou seja, ele tem um ajuste de pivô também. Fora que também são a mesma coisa em relação ao tamanho e formato de tela, que é a mesma coisa que os anteriores. Duas versões de 24 e 27 polegadas em proporção widescreen. Mas um dos pontos principais que diferencia os dois um do outro são suas tecnologias. No caso do monitor da Samsung, a gente tem E-Saver Mode, Flicker Free, FreeSync e Black Equalizer, entre outros também. Porém, no monitor da LG, a gente tem o Black Stabilizer, o FreeSync, utilizado aqui é o da AMD também, nesse caso o AMD FreeSync, que eu já expliquei o que é, e o G-Sync, que é basicamente a mesma coisa que o AMD FreeSync. A diferença é que o G-Sync é feito pela NVIDIA, uma tecnologia da NVIDIA que sincroniza a taxa de quadros com as GPUs da NVIDIA. Sem contar que a LG também colocou HDR, Flicker Safe, entre outras tecnologias. Já no quesito tela, aqui também muda. Enquanto a Samsung tem um painel VA, que tem um contraste melhor e pretos mais profundos, o monitor da LG já tem um painel IPS com cores melhor e mais saturação. Porém, todos os dois têm a mesma resolução, nesse caso o Full HD. Mas em relação à frequência desses dois monitores, a gente já tem aqui tempo de resposta de 1 milissegundo, tanto no da LG quanto no da Samsung, e também 180 Hz, novamente em taxa de atualização nos dois monitores. E cara, esses dois monitores vão variar de acordo com o que você precisa mais. Se você quer mais qualidade de tela, você pode optar pelo monitor da LG. Não que o Samsung seja ruim, porém se você quiser uma melhor ergonomia de tela com um contraste melhor, você pode optar pelo da Samsung. Agora, como eu disse antes, o preço deles dois estão custando por volta de 1.000 a 1.100 reais por aí. Mas agora, chegando na casa dos 1.200 reais aqui, a gente tem o AOC Design 25. Temos aqui um monitor de borda fina com as mesmas capacidades de ajuste de base dos monitores anteriores, ou seja, girar e tudo mais. Só que a gente tem aqui um formato de tela que tem um tamanho de 24,5 polegadas, ou seja, 24 polegadas e meia, em proporção widescreen 16:9 ou 9:16. Já no quesito tecnologia, a gente tem basicamente as mesmas coisas dos monitores anteriores, com exceção do G-Sync, que não tem nesse aqui, mas ele tem o Low Input Lag, que é basicamente uma tecnologia que tenta reduzir o atraso do tempo de resposta do monitor ao máximo possível. E para você que joga FPS, isso aí vai te ajudar bastante, tá? De tela, a gente tem um painel VA também em resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels novamente. Porém, na parte do tempo de resposta, a gente tem aqui a mesma coisa que o AOC anterior, no caso 0,5 milissegundos em tempo de resposta, porém a gente tem aqui até 240 Hz em taxa de atualização. Mas no geral, isso é um monitor muito bom e que vai sim te atender bem a qualidade visual e desempenho em jogos. O preço dele tá custando por volta de 1.200 a 1.400 reais por aí, como eu tinha dito antes. Mas agora, chegando no último monitor dessa lista, na verdade dois últimos monitores dessa lista, a gente tem aqui nesse caso o Samsung OTG 32 e o AOC Legend 27. Esses dois aqui são os monitores mais completos que eu achei nessa faixa de preço, dos 1.400 até mais ou menos 1.500 reais. E aqui a gente vai ter o que? Dois monitores com design de bordas finas, ajuste de altura, inclinação e proporção também, ou seja, ele gira para ficar na horizontal ou vertical apenas no monitor da Samsung, com tamanho de 24 e ou 27 polegadas em um formato widescreen 16:9 ou 9:16. Já na parte das tecnologias, enquanto no Samsung a gente tem o Flicker Free e ESV Mode também, FreeSync Premium e Black Equalizer, tem uma coisa que geralmente aqui a gente tem nos monitores da Samsung também, que é uma tecnologia chamada Refresh Rate Optimizer, que é basicamente o que ajusta a taxa de atualização do monitor para melhorar o desempenho visual. Já no caso da AOC, não tem segredo, são as mesmas configurações do monitor anterior, no caso o AOC Design 25. Já de painel, em todos os dois a gente tem um painel VA com a capacidade de resolução que pode chegar até Full HD mesmo, só que enquanto o monitor da Samsung pode chegar até 165 Hz em taxa de atualização e em 1 milissegundo de tempo de resposta, o AOC pode chegar até 240 Hz em taxa de atualização e 0,5 milissegundos em tempo de resposta. E no geral, esses são os dois monitores mais completos e mais interessantes que eu achei nessa faixa de preço. Eles têm uma tela boa, tecnologias e frequências boas, além de uma estrutura e designs pensados nas eficiências e ajustes dos monitores. Tudo isso custando em torno de 1.300 a 1.500 reais por aí. Mas tem um detalhe, enquanto os monitores da Samsung pode estar nesse preço, a maioria dos lugares e sites está vendendo ele por esse preço que eu acabei de falar. O monitor gamer da AOC pode chegar a ultrapassar os 1.500 reais dependendo do lugar que você vai comprar. Por exemplo, em sites como o da Kabum, que ele está custando por papo de 1.600 reais por aí, ou até mesmo um pouco mais, ou quase isso também. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como eu falei no começo, deixem um like, se inscrevam no canal por favor também, porque isso me ajuda e me motiva demais a trazer vídeos cada vez melhores como esse, e você também vai mostrar que meu esforço está valendo a pena aqui para vocês, que foi uma coisa útil que vocês viram hoje. E só lembrando novamente que todos os links estarão aqui na descrição, tudo que você precisa
precisar vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar até alguns links de suporte de braço articulado, se não me engano, e algumas outras coisas. Se quiserem comentar aqui no meu vídeo, vocês podem comentar, tá? Dar um feedback, alguma sugestão também dos vídeos que eu posso trazer aqui no canal, ou até mesmo alguma outra coisa que pode me ajudar aqui e ajudar vocês também. Claro, aí na tela estará aparecendo outros vídeos aqui do canal, eu recomendo que vocês assistam. É isso, valeu e falou!